ar o FMT Ponto Ciência. E a jovem cientista de hoje é a Mona Lisa Rezende, do programa de pós-graduação em Educação, Pró-Ensino em Saúde, do Instituto de Educação da UFMT. Ela, que é graduada em enfermagem, desenvolve um trabalho que estuda o hospital como lugar segundo crianças pacientes. E nesse caso, o local escolhido foi o Hospital Universitário Júlio Miller da UFMT. Saiba mais sobre a pesquisa da Mona Lisa agora! Ele tem como objetivo compreender o ser e o estar de crianças hospitalizadas. E ele busca, a partir da compreensão das crianças que estão no hospital, ver quais as relações do espaço, que é, nesse caso, o hospital, com a criança. Nesse sentido, a gente pensou na metodologia um estudo com abordagem etnográfica, do tipo etnográfica, né? E eu fiquei, na verdade, durante uns 3 meses fazendo observações dentro da pediatria desse hospital do estudo, né? Então, eu passei durante esses 3 meses caminhando pelo corredor, pelos quartos, enfermarias, pela brinquedoteca. A partir das observações, a gente já elencou alguns aspectos para a gente fazer as entrevistas. E para isso tinha que pensar no meio de poder acessar os conteúdos de forma com que as crianças pudessem conversar com a gente e poder falar, né, qual a relação delas com o espaço hospital. E em seguida a gente pensou numa brincadeira de faz de conta. Essa brincadeira de faz de conta, a criança imaginava um amigo dela, criava um amigo imaginário que ela estivesse chegando pela primeira vez no hospital e ela, nesse sentido, ia apresentar o hospital para esse amigo. Depois dessa brincadeira de faz de conta, a gente utilizou a planta baixa da pediatria e nós criamos uns cartões coloridos e as carinhas para falar sobre as significações dos lugares. Então, assim, o cartão azul representava o que a criança mais gostava aqui do espaço do hospital. O cartão amarelo representava o lugar que ela se sentia bem. O cartão vermelho, o local que ela não gostava aqui do hospital. E o cartão laranja, o lugar, né, aqui no hospital que tanto fazia, que ela não gostava ou gostava, né, era mais ou menos. E aí as carinhas também que nós criamos para acompanhar essa brincadeira com a planta da pediatria, era para dizer quando a criança estivesse se sentindo ruim, com medo, se sentindo mal, se sentindo feliz e se sentindo triste. Conforme a pergunta, ela ia colocando as carinhas nessa planta, né? A partir do roteiro de entrevista, para compor a análise dos dados da pesquisa, a gente fez essa análise a partir de estudos de caso. E os estudos de caso foram, até então, de 3 crianças, né, que estavam internadas, e elas mostraram
os significados que esses lugares aqui dentro do hospital têm para elas, né? E ficou muito recorrente que a sala de procedimento, que é onde que acontece a punção venosa, onde que acontece a introdução de uma sonda, é um ambiente gerador de medo, de estranhamento e que as crianças detestam na maioria das vezes. Imagina, é um lugar onde que a criança vai para ser furada. Já a brinquedoteca, ela apareceu, né, como o lugar mais importante, assim, no sentido de dar aconchego, de despertar a criança porque chama a atenção dela a partir das possibilidades que ela tem para brincar, né? Então, nos momentos, às vezes, de medo, de ansiedade, a criança busca esse lugar para ver se esquece um pouquinho da situação que ela está passando, às vezes esquece da dor, né? Então, a brinquedoteca, ela em si, ela e os espaços que ela agrega, que é tanto a área externa quanto a sala que tem os computadores, ela faz parte dessa melhora da criança que está hospitalizada. Eu, enquanto enfermeira e os demais profissionais da área da saúde, devemos estar bastante atentos aos sinais que as crianças nos dão, que muitas vezes elas nos ajudam e nós não estamos vendo. Então, é muito importante olhar a criança e encarar ela como um igual. As minhas principais dificuldades foram inicialmente no período de observação. E quando eu vim para fazer a observação, as primeiras semanas foram muito difíceis, porque eu não conseguia ter o olhar que um pesquisador busca ter neutro, né? Era difícil distinguir a Mona Lisa pesquisadora da Mona Lisa enfermeira. Ser um jovem cientista, para mim, acarreta uma série de responsabilidades. Primeiro, eu acho que já a partir do momento que eu entrei numa universidade pública. Então, quando a gente sai dela, a gente tem um compromisso social. Eu considero a pesquisa como uma fonte de renovação e também de conhecimento, né? Uma coisa que eu tenho certeza é que um trabalho nunca está pronto e acabado. E então, por isso que a pesquisa é importante, nesse sentido de ir dando continuidade, né? E por isso, eu acho que reforça mais ainda o compromisso com as pessoas, né? E também com a formação de novos profissionais, né? Eu acho que eu, enquanto jovem cientista, espero ter a possibilidade de atuar na formação desses novos profissionais que irão entrar futuramente no mercado de trabalho. E nesse sentido, quem sabe, é uma pretensão, né, a minha pesquisa ser uma referência aqui dentro da cidade de Cuiabá, minimamente. Parabéns pela iniciativa, Mona Lisa, e também a sua orientadora, professora doutora Daniela Freire. Para saber mais sobre a pesquisa, procure o GPPIM, Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância da UFMT, no telefone 3615-8448. E chegou ao fim o nosso FMT.Ciência de hoje, mas amanhã a gente volta. Até mais!